Como eu sou transmontana, como Trás-os-Montes é um sítio tão isolado, nós preservamos as fórmulas gramaticais antigas. Não há Sim. uma. Não sei se pode chamar língua, se é dialeto. O mirandês Sim, é uma língua, é a segunda língua oficial. por exemplo, acho que é a palavra mafarrico é mirandês. Mafarrico é diabo. Sabes assim uma palavra que soa engraçado como mafarrico? Mafarrico é engraçado. Um nome assim engraçado. Quem O diz nome? raparigo Raparigo? Que é um rapaz. pensava que era É, uma corruptela de português. é. Ok, ok. Essa do mafarrico vi num documentário qualquer alguém a referir-se a isso e fiquei com essa gravada. Já há poucas pessoas, exceto talvez as pessoas mais velhas, há poucas pessoas a utilizar o mirandês. Sim, então é assim. Eu sou de Mirandela, não sou de Miranda do Douro. Eu conheço porque fala-se, mas conheço a língua porque tipo, houve toda aquela coisa de agora ser a segunda língua, o oficial, e de, por exemplo, estar-se agora a ensinar o mirandês nas escolas locais como segunda língua. Ah, isso é muito fixe, não sabia, não sabia. É, já há livros traduzidos para mirandês e é isso que eu sei. A minha especialidade não é bem línguas, é mais alheiras. Oi, é uma bela especialidade. O mirandês pertence a uma zona muito específica. Eu pensava que era quase uma língua do Minho, de Trás-os-Montes. Estás a dizer que é de uma zona muito específica, então. Sim, o mirandês sim, porque em Ok. muitas palavras é diferente, assemelha-se mais a um galaico português, Sim. talvez. Se eu fosse a uma zona onde se fala, ou onde se falaria mirandês, é comum ouvir pessoas a falar mirandês? Eu não faço ideia. Estava-me a imaginar a ir para as ruas de Miranda do Douro, não é? Se a memória não me falha, e estar nessas ruas e ouvir que parece quase um português, mas não é um português. Algumas palavras entraram, tal como mafarrico, de certeza que há outras que nós utilizamos e não sabemos de onde é que elas vêm. Gostava de saber até quantas palavras é que o português roubou para ele, não é? Eu por acaso não Sim, sei se está no dicionário. Se eu for à entrada mafarrico, o que é que está? Será que está alguma observação para mirandês? não sei. É Não. questão de ir procurar. Tu tocaste aí numa coisa engraçada, nos enchidos. Há muitas pessoas atualmente, eu nasci no Alentejo e talvez seja uma zona também com uma forte tradição em enchidos e Uhum. queijo. O que é que acha das pessoas, sobretudo os vegetarianos, que olham com algum desdém para os enchidos? O que é que achas dessas pessoas? É assim, eu acho que. Epá, como é que eu tenho de dizer? Então é assim, eu sou carnívora, sempre fui, vá, omnívora para ser exata. Omnívora desde que nasci. A carne que é usada para fazer os enchidos, pelo menos as alheiras de Mirandela, é de produtores locais. E eu sei de onde é que elas vêm, de onde é que a carne vem, como é que os animais são tratados. Portanto, eu tenho esse ponto a favor. É assim, como é que eu vejo? Eu respeito-os, sim, mas também queria um bocadinho de respeito para mim. Porque é assim, ok, tipo, tens a tua escolha, mas não sejas um bocado julgador, isso existe. Não sei, pode existir. Vamos dizer que é Pode mirandês. existir. Mas eu tenho muito esse dilema, tipo, eu faço coisas e tipo, fazes uma coisa diferente da minha, eu não te julgo, é só um ponto de vista diferente. Mas se essa pessoa me julga, eu fico tipo, hum. Hoje acho que não se fica pelo julgar, é quase um tom autoritário. Tu não devias comer isto, porque eu é Uhum, que sei, eu sim, sou dono da verdade. Os vegetarianos e os veganos mais radicais, por vezes, sim, olham-nos aos carnívoros e aos sim, omnívoros sim, como se sim, fôssemos verdade. uma espécie inferior. Sim. De um ponto de vista antropológico, nós somos omnívoros. Não sei se já viste este fenómeno de veganos radicais que tentam impingir aos cães uma dieta Horrível, vegetariana. horrível. Pior é quando fazem isso a gatos. Porque os gatos precisam mesmo de comer carne.
Os cães conseguem ser um bocadinho omnívoros, agora os gatos não. Mas são tendencialmente carnívoros. Tendencialmente carnívoros. Eu estou a imaginar o cão ou o gato. Pá, então aliei-me ao ser humano e agora é isto, agora só me dão verduras. Que tristeza. Tenho de falar com um veterinário. Qual é o impacto desse tipo de dietas nos cães e nos gatos? Não faço ideia. A longo prazo não deve ser muito bom. Devia ter começado por aqui. Como é que gostas de ser chamada? Chamas-te Adelaide, que é um nome invulgar atualmente. Pelo menos eu não Sim. conheço assim, de repente, mais ninguém. Eu sou Adelaide porque na minha família há muitas. É quase que o nome de família. Uma menina é Adelaide, não é? Quando não se tem ideias. Então, e tu vais continuar essa tradição? Se algum dia tiveres filhos, se é que queres ter, essa possibilidade está em cima da mesa? Sim, está. Eu gosto muito do meu nome. Isto não foi nada narcisista. Aquelas pessoas que não gostam e dizem, ai, eu não gosto nada. Sim, eu estava a pensar no nome Maria. Maria sofreu aqui O meu segundo nome é Maria. Adelaide Maria. Gosto muito dessa combinação. E sonoramente é engraçado. Adelaide Maria. Soa bem. Mas a respeito... Muita gente tipo diz, Maria Adelaide. Mas tu chamas de quê? Maria Adelaide ou Adelaide Maria? Não, eu chamo Adelaide Maria. Para ser ainda mais velha, chamo Sim. Quando te chamam Maria Adelaide, tu envelheces 20 anos. Envelheço 20 anos. Eu pareço que tenho 24, mas na realidade eu nasci com 60, logo eu estou com 84 anos agora. Portanto, quando me chamam Maria Adelaide, eu estou com 100 anos. Tu não tens aquele fenómeno do Benjamin Button, não sei se conheces o filme, que nasceu velho e depois vai ficando cada vez mais novo. Não tens esse poder. Eu perguntei isso, podia ser que não gostasses do nome. Há certas pessoas, por exemplo, Maria, ia pensar em Maria, mas acho que atualmente já não é o caso. Acho que Maria agora é fixe. Há uns anos, as mulheres não gostavam, as que tinham calhado com Maria não gostavam de Maria. Quase que renegavam o nome. Acho que já deu a volta, os betos começaram a usar Maria outra vez e agora é fixe. Isto é um leigo a falar. Isto tem algum valor, a questão da flutuação dos nomes? Sim. Onde é que ele foi? Não é só porque eu não sou muito versada nessa área, porque é social e cultural. Sou mais da parte biológica, da parte das ciências. Há pessoas que se debruçam sobre estes temas, não é? Isto há de ter algum peso... Provavelmente está. O bom da antropologia social e cultural é que tu podes fazer um trabalho, uma pesquisa, uma investigação sobre tudo e mais alguma coisa. A tua disciplina, o teu métier, está no centro de duas coisas. A antropologia, isoladamente, é mais do lado das letras, mas tu estás na antropologia forense, é a ciência, tu estás no meio das duas. Isto, pelo menos segundo o meu parecer, não é? Não sei se estou a dizer alguma baboseira. Sim. Eu tenho formação em ambas as áreas, porque a licenciatura em antropologia, pelo menos aqui em Coimbra, tem as duas vertentes. Depois é que chegas ao mestrado e especializas-te. Não sei, se calhar até sofres de alguma forma por parte de pessoal das ciências ditas duras. Se calhar nem convives com esse pessoal. Estou a falar de matemática, física. Convivo. Se és olhada com desdém. Sou. Opa, não é bem desdém. É mais tipo a brincar comigo. Tipo, vocês são de letras. Não, tipo, a antropologia está na FCTU, que é a Faculdade de Ciências e Tecnologias da Universidade de Coimbra. Por causa exatamente dessa vertente física, biológica que a antropologia aqui em Coimbra tem. Porque, aliás, a antropologia aqui em Coimbra não começou com essa vertente mais social e cultural, começou sim com a vertente física e biológica e, aliás, quem fundou a primeira disciplina de antropologia foi o Bernardino Machado, um dos presidentes do início do século XX. Eu sou péssimo a conduzir conversas. Só depois, a meio da conversa, é que eu percebo que devia ter pegado um bocadinho mais atrás. Para um leigo, se puderes definir assim em poucas palavras, antropologia forense. Se tivesses que vender essa ideia a um burro como eu, como é que é? Como eu vendo estão a ver a série Bones, é isso, só que não é nada disso ao mesmo tempo, porque eles fazem tudo muito depressa, primeiro, e depois são bué experientes. Não. Ainda há muita coisa para... Mas isso acho que é um problema geral das séries quando se ocupam de qualquer coisa, seja medicina,
seja o CSI, seja o que for, passa uma ideia errada do que é aquilo. É. E depois as pessoas ficam a pensar: não, ser médico é como o Dr. House. Por acaso, há bastantes teses sobre esse efeito CSI, que é um efeito que existe, que se chama assim, efeito CSI, que Não é sabia, que não as sabia. pessoas, Vou apontar aqui. que as pessoas esperam dos investigadores forenses, tipo, que sejam rápidos como as séries e que lhes deem os resultados rápido, assim. Eu estava aqui a pensar se havia alguma exceção. Mas no campo da ciência isso não faz sentido. A ciência só é Não, ciência quando tu fazes muitas experiências acerca de um objeto qualquer, exato. para teres a certeza. Esta ideia de que é só carregar num botão, basta um palpite e acertamos, é uma ideia muito errada. Sim, Não quero entrar por aqui, mas nem sei se há de haver de certeza, mas eu é que não me ocupo deles. Documentários relativos a essa área. Mas sim, pensando, muito. se calhar sofrendo do mesmo problema. Eu estou a pensar em documentários. Eu tenho, por exemplo, uma licenciatura em Física. E Hum, quando há qualquer coisa na televisão, eu já não falo do jornalismo. Tu certamente, eu não consigo detectar as incongruências na tua área, mas em áreas que eu já estudei, consigo perceber que o jornalismo é, como é que eu ia dizer, é míope nas questões científicas. Diz coisas ao calhas. Por exemplo, sim. sei lá, num sismo, diz que a escala de Richter é uma escala de intensidade em vez de dizer magnitude, coisas fáceis desse género. Há algum equívoco que os jornalistas cometam quando estão a falar da tua área, que já tenhas apercebido? Houve aí uma época em que tudo era uma investigação forense. Nem tudo é uma investigação forense. Forense é apenas casos legais. Tudo o resto é casos arqueológicos. Essa é a maior incongruência do jornalismo. Então o que é que separa um caso do outro? Um caso legal de um caso arqueológico? Ok, então tem a ver com as próprias leis judiciais dos vários países. Aqui em Portugal, os casos legais vão até 15 anos. Ou seja, se umas ossadas aparecem e nós avaliamos o intervalo pós-mortem em menos de 15 anos, então é um caso legal. Se for mais do que 15 anos, é um caso arqueológico. O tempo legal já passou, logo, se for eventualmente um crime, esse crime já prescreveu. Não sabia essa informação. Para vocês, não convém que o homem maiúsculo, descubra o elixir para a eternidade. Se os homens de hoje para amanhã deixassem de morrer, tu ficavas desempregada. Epá, então é assim. Nós temos uma data de validade. Muito provavelmente essa data de validade vai só até aos 150. Portanto, pessoas a morrer é o que nunca vai faltar. Ter-se elixir. Se põe este cenário, as pessoas deixam de morrer. Há um livro do Saramago, As Intermitências da Morte, Sim. começa, segundo essa premissa, não sei se já leste, a partir de hoje deixou-se de morrer. Algo assim, esta ideia. O Primeiro-Ministro ou o Presidente da República decreta que a partir de hoje já ninguém morre. O que é que Sabes que é acontecia? proibido morrer no Parlamento de Londres. Não sabia, mas Se morrer, tem que se fazer um funeral com honras de Estado. Então é proibido morrer. tens de morrer. Tens de morrer. Que estupidez. É assim, se morreres, se for morte súbita, então como é que. Epá, não percebo, não percebo. A burocracia tem dessas coisas. Há um senhor chamado Zizek, não sei se é mais ou menos das tuas Sim, áreas. sim, Ele é Zé. filósofo, barra, sociólogo, barra... E há um livro, epá, não me recordo o título, não tenho aqui, de capa preta. Ele fala desta questão da burocracia como é estúpida às vezes. E acho que é no Chile em que uma pessoa precisava de uma certidão para dizer que estava viva. E como ele não tinha um Sim. documento, não lhe deram esta certidão. Voltando aqui um bocado atrás, na questão dos documentários, sofrem de um mal que são pouco rigorosos. Eu consigo notar nas áreas que conheço. No teu caso, achas que sofrem do mesmo mal? Eu refiro-me sobretudo aos documentários atuais, porque me parece que são todos muito quase novela.
Parece que dizer as coisas como são já não chega, é preciso torná-las espetaculares. Coisas de física, astronomia, sei lá, até história também. E às tantas não estão a fazer realmente um documentário, é uma série ali com uma parte mais ou menos real. Achas que isto acontece na tua área ou são mais agarrados à verdade? Tem essa vertente. Por acaso, o que me fez decidir quando estava a escolher no secundário para a área que eu havia de ir, por acaso foi um documentário que foi sobre provar que dois esqueletos que estavam sepultados numa igreja que supostamente eram santos, se eram mesmo essas pessoas. Depois, nesse documentário, veio-se a provar que provavelmente são eles. E eu gostei muito. Esse documentário, por acaso, é muito giro. Já não me lembro como é que se chama, mas mostrou todos os passos que fizeram para provar a probabilidade de serem. Mas eu estou agora a falar da probabilidade, mas claro que nesse documentário disseram não, são eles 100% de certeza. Não se pode ter 100% a certeza. Tudo leva a crer que sim, mas tem sempre que se dizer alegadamente são. Ou provavelmente são. A população dita típica não se apercebe. Falámos há pouco da velocidade, que não está ao corrente dos processos da ciência, que demora tempo, e depois é esse lado de nunca há certeza de nada, há sempre um erro associado à medição. Há sempre alguma coisa que foge. Seja qual for a ciência, tudo que envolve a medição tem um erro. Não há forma de fugir a isso. Nem consegue compreender esta ideia. Diz-me uma coisa, mudando aqui de tema, é muito difícil ser namorada de um humorista? Ui, até não é? Ele disse que a gente podia gozar com ele à vontade. Não sei Ai, à se. vontade, à Sim, sim. vontade. Oh, a gente está cá é para isso. Vou-te compor esta pergunta em perguntas mais simples. O humorista tem aquela tendência de estar sempre a fazer piadas e a testar piadas. Ele usa para testar piadas no sentido. Usa. É um Usa. chato do caralho. Pois é isso. O humorista torna-se um chato Mas do também caralho. eu sou um péssimo público. Porque eu não me rio. É preciso muito para eu, tipo, rir-me à gargalhada. E não só. Eu tenho um sentido de humor um bocado silly, mas ao mesmo tempo um bocado, como é que tenho de dizer, um bocado científico. Aqueles panos científicos adoro. Diz-me assim uma série, se é que tens, que te faça rir. Ou pelo menos rir a espaços. Que me faça rir, Big Mouth às vezes faz-me rir. Ok. Havia uma personagem que era do Disenchanted? Dos mesmos que era autores o dos Lucy, Simpsons, não é? que era o Lucy, que era o diabinho. Ok. Adorava. Eu só vi até à segunda temporada. Tem uma terceira, mas eu acho que a segunda foi mais fraca e depois perdi o interesse. Eu vejo até ao fim. Depois, tipo, há séries que não são de comédia e que me fazem rir. Tipo, há coisas que me fazem rir. E tu disseste esse lado silly, tu riste com quedas, por exemplo, ou não? Às vezes, sim. Sim. Até com as minhas próprias quedas. Então se tu que eu caís sou na muito... rua, Sim. riste, Sim, rio-me. ninguém está à espera. Vêm-te a cair, então estás a dizer que é chato ser namorada de um humorista. Pronto, é bom também, calma, é bom. Eu estou só a gozar. É bom. Eu compreendo que um humorista, quando tem alguém, seja uma namorada ou um amigo, pode tornar-se chato. Pode tornar-se porque está sempre. Deixa lá ver se esta funciona. E quando é uma pessoa que tem intimidade, de certeza que já sabes, olha, vem uma piada. Não é? Vem uma piada. Eu já sei os beats dele de cor. Eu já gosto com ele. Tipo, ele diz qualquer coisa e eu, olha, isto e isto. Tipo, é um beat dele. Não tens, como é que eu ia dizer? Não é medo, mas. Medo não é a palavra certa. Não sei se o Frederico é deste tipo de humorista. Colhe o material do seu cotidiano. Tu nunca estás assim, como é que eu ia dizer? Estás a fazer qualquer coisa e fazes alguma coisa assim estapafúrdia e pensas, caraças, já vai usar isto para a comédia dele. Opa, não, porque mesmo se ele usar-me para os beats dele, opa, eu não me importo.
Isso é fixe. Se começares a ouvir sinos, é normal, porque os sinos aqui estão todos ao rubro. Toca assim uma hora ao calhas? É porque hoje é a tomada da Bastilha, Ok. aqui da Associação Académica de Coimbra. É uma celebração que se faz neste dia. À Ok. noite. Vai estar a noite toda com sinos. Aquela regra de não se pode buzinar à noite, desde que a tua buzina seja um sino, não há problema. Mas aqui é mesmo sinos, que é os sinos mesmo da torre da universidade que estão aqui a tocar feitos loucos. Quando é que eles se calam? Acho que até à meia-noite, E pelo que vi. caraças. Aquilo é manual? Está alguém lá a puxar aquilo? Ou é Não mecânico? faço ideia. Eu acho que não. É. Se calhar estão lá várias pessoas, porque a mesma pessoa não consegue estar 2 horas a puxar o sino. Eu acho que já é tudo eletrónico. Metem aquilo para o badalo tocar. Não sei. Acho eu. Por acaso pensei que íamos gozar mais. Podemos gozar mais, podemos gozar mais. Uma coisa que ele tenha feito no humor, tenhas pensado, epá, porque é que foste por aí? Ui, ui, agora não me estou a lembrar. Não vais por aí. Eu sei lá. Para mim é tudo válido. Não vi nada que ele tenha feito que não fosse válido. Mas, por exemplo, as confusões que há no Twitter. Alguma vez pensaste, epá, onde é que ele se foi meter? Epá, às vezes sim, mas é do tipo, não é. Eu não julgo. Não estás a perceber? Tipo, aceito, faz a tua cena, à vontade, vai, és livre, vai. Só. O backlash, que às vezes já é que eu fico assim, tipo, epá, aqui entra de ódio. Do ponto de vista antropológico, estamos a viver talvez o século do ódio. É um bom nome. O século do ódio é um bom nome. Mas ao contrário dos outros séculos, em que o ódio rapidamente passava a um ato de violência, Sim. nós gostamos. Ódio passivo. Sim, sim, é que nós somos um bocado choninhas todos. Sim. Odiamos toda a gente. Anda cá dar porrada. É pá, não vou, não quero. Não quero. É. E então cria esta atmosfera de. Está toda a gente zangada, mas não há um escape. Não há um escape, seja de Sim. violência, seja, sei lá, no caso de defender uma causa, ir para a rua. Como é que eu ia dizer? É tudo teórico. É claro que há de ter implicações depois na vida real. Claro que tem. Aquelas pessoas que estão no Twitter ou noutras redes sociais existem. À partida. Sim. À partida existem. Dando um passo atrás, preferes pessoas vivas ou pessoas mortas? Ui! Essa é a pergunta importante. Então, a melhor resposta é depende. Depende. Porque, por exemplo, eu gosto muito de estar no laboratório, mesmo estando lá com os meus colegas, porque posso cantarolar, posso pensar alto, que ninguém me vai dizer nada, porque os que estão vivos estão com fones nos ouvidos. E os mortos, epá, coitados, eles já não ouvem. Ou seja, o vivo, para te surpreender, tem que ir além disso, não é? É que o vivo atualmente é muito chato. O que é que te entusiasma ou o que é que te pode entusiasmar na tua profissão ou na tua futura profissão? Estás em estágio, é? Não estou em mestrado, estou no ano de tese. Não sei se estou a ir para fora da tua área. Se encontrasse uma espécie diferente de hominídeo, era algo da tua área? Sim, definitivamente. Isso era uma coisa que te entusiasmava? Uh, sim e não, porque se eu descobrisse era muito à sorte e era muito por acaso, porque não é essa área dos hominídeos que mais me interessa. É mais a parte forense e a parte arqueológica também, que eu também gosto, tive a experiência de trabalhar em escavação e gostei bastante. Também gosto muito dessa vertente. Mas é que eu queria mesmo, era a vertente mais forense, a parte mais legal. A tua área é muito o morto recente, mais isso. Sim, o morto recente. O morto, já com muita história, já não é para ti. Em princípio. Pois, porque nessa área o que se faz mais é estudos populacionais, embora eu também goste, mas por acaso até tenho algumas ideias sobre estudos futuros, mas seria sempre em comparação
com a população recente, tipo comparar populações do passado com populações recentes, para ver a evolução e no estádio de evolução a que chegamos. Qual é o teu parecer em relação àquela ideia do elo perdido? Achas que alguma vez vamos encontrá-lo? Tempos a tempos surge uma notícia, descobriu-se o elo perdido, depois vai-se a ver, foi uma interpretação errada de alguma coisa que já estava catalogada. Sim. Achas que alguma vez vamos encontrar? Então, o hominídeo mais antigo é o Sahelanthropus. Não sei se se irá descobrir, eventualmente, em fóssil, antes do Sahelanthropus, que seria esse elo perdido. Porque, por exemplo, também há a teoria, e eu defendo-a, que, por exemplo, nós, os Homo sapiens sapiens, não descendemos apenas dos Homo sapiens, descendemos da... como é que quero dizer? Da mestiçagem. Agora está-me a faltar a palavra transmissão de Homo sapiens com Homo neanderthalensis e outras espécies de Homo. Se fosse atualmente diríamos uma mestiçagem, não é? Não sei se há outro termo para isso. Exato. Foi um cruzamento dessas duas espécies. Várias espécies. Por acaso o Neandertal hoje em dia é visto quase como um primo pobre do Homo sapiens. Achas que ele está mal colocado? Achas que é um mau julgamento? Todas as espécies de Homo são primas. Sim, de alguma forma sim, são primas. Sim. O Homo neanderthalensis eu punha logo antes do Homo sapiens, tipo, sendo o mais similar, penso, isto pelas características e porque também sou defensora da teoria que nós não extinguimos os neandertais, os genes dos neandertais é que se diluíram para formar a nossa espécie. Perdi-me na resposta, desculpem, é o ADHD. Normalmente ele é relegado para segundo plano, como se fosse muito inferior. Se a memória não me falha, se bem que isto não quer dizer nada, ele tinha um cérebro maior que o Homo sapiens sapiens. Tinha, sim senhora. A capacidade craniana do Homo neanderthalensis era de 1500. O tamanho não é tudo. Pois, também não é tudo. Mas os Homo neanderthalensis tinham o foramen, que é, como é que tenho a dizer, o que é o foramen para um leigo? É o buraco de onde sai a espinha dorsal. Para um leigo é isso, é o buraco. Tinha um foramen já no centro do crânio. Se a memória não me falha, porque eu já tive a cadeira de paleontologia há muito tempo. Já não lido com essa espécie já há muito tempo. Fala-se muito do cérebro maior, há esta ideia, sobretudo, não sei se partiu, não sei de onde é que esta ideia começou, de que cérebro maior é sinal de maior inteligência. Já nem estou a ir para o lado mais negro da força, na questão dos nazis e essas coisas assim. Se olharmos para os outros animais, há animais com o cérebro maior que o nosso. Por exemplo, a baleia azul. Mas é assim, tu não podes ver pelo cérebro maior. Tu tens que ver o cérebro maior comparado ao corpo. E aí nós temos o cérebro maior comparado ao corpo. Então, agora é a vez do humorista a falar, quer dizer que os anões são génios. Pois, há tantas. Estou a utilizar a tua lógica. É isso que se ensina e é o que é verdade. Se é um elogio, não pode ser uma ofensa. Há pouco mostrei-te aqueles livros. Eu gosto muito de ver aquele tipo de livros. Não sei se é... Disseste que não era bem a tua área, esta questão do mito do eterno retorno. O mito, a relação do homem com o mito interessa-me muito. Como é que eu ia dizer? A perenidade do mito não se esgota. Tem sempre alguma coisa nova para dizer. Naquela altura diria alguma coisa ao homem da altura e para nós, caso o queiramos ler, dirá outra coisa. Tal como os livros mais antigos, aqueles que podemos chamar clássicos, por exemplo, as epopeias de Homero, que à altura eram mais ou menos literais e hoje olhamos quase como se fossem metáforas. Eu estou a ler um livro, por acaso não tenho aqui, é Psicanálise dos Contos de Fadas. Há uma parte onde põe o mito, o conto de fadas e a fábula. O que é que têm em comum? O que é que difere? Para não estar aqui a deambular muito. Há uma coisa que, quanto a mim, há muitos filósofos a pensar nisso. O homem faz na sua relação com a morte. A forma como entende a morte é como ele se define.
Se tu encarares a morte de frente, então podes eventualmente crescer, e aqui crescer a nível de pensamento, ou seja o que for. Se fugires da morte, tornas-te uma coisa mais almofadada, mais medrosa, mais... Para já não consegues fugir da morte. E o século Sim, atual, ao contrário dos outros séculos, e tu dir-me-ás melhor do que eu, é um século que tenta afugentar a morte. Está longe do nosso olhar. Os sim, é séculos, verdade. em contraste com outros séculos que havia uma espécie de ritual em torno da morte, e até o ritual é diferente. Não sei se é neste livro ou noutro que ele fala nisso. A morte para os antigos era entendido como um ritual de passagem, não como a última Sim. morada. E isto aqui muda tudo. Se realmente o homem se faz enfrentando a morte, e se a nossa relação é Uhum. completamente diferente dos antigos, a minha questão é o que é que ganhamos a fugir da morte? Tu convives com a morte todos os dias. Sim, Tu não podes fugir da morte. pois. O que é que a morte te tem ensinado durante este tempo todo? Desde que eu era, desde que era pequenita e como, tipo, não está bem que Mirandela é uma cidade, mas é uma cidade do interior, sempre convivi um bocado com a morte, porque no interior há mais velhos do que nós. E sempre convivi um bocado com isso. A minha avó e o meu avô levavam ao cemitério quando eles iam a limpar as campas. Eu brincava no cemitério. Eu nunca tive, assim, uma convivência de fugir. Aliás, eu quando era pequenina, agora eu vou parecer uma maluca. Agora vais dizer, quando era pequenina, assassinei 6 pessoas e foi isso. Estou a brincar. Não, quando eu era pequenina, as crianças, tipo os meus coleguinhas, queriam brincar aos casamentos. Eu não, eu queria brincar aos funerais. E mesmo tipo quando eu encontrava animais mortos, eu fazia-lhes um funeral. Aqui podia começar a ficar estranho se fizesse outra coisa que não Sim, fosse um funeral. Isso normalmente é o início daquelas séries de sim, psicopatas ou de sociopatas. É sempre assim. sim, Era o miúdo que era passado, matava sim. animais e fazia coisas estranhas com eles. Não. Felizmente não. Felizmente não temos. Felizmente não, eu só me fiquei em ser o padre a fazer um funeral. O teu sonho em criança era ser um padre. No fim de contas era A isso. fazer um funeral. A fazer um funeral. Se houvesse essa Só. profissão, padre dedicado a funerais, tinhas ido a essa profissão. Tinha ido, tinha ido. Mas a igreja ainda não acolhe de bom grado as mulheres. Mas esta ideia, certamente convives com pessoas, eu acho que hoje é mais presente do que há uns anos. É claro que só podemos falar no presente, mas parece-me, tendo em conta os relatos, que hoje os jovens desde 20, 40, seja o que for, têm Sim, uma relação muito conturbada com a morte. tem. Basta abrir o Twitter, ei pá, pensei que um dia vamos todos morrer e dei maluco. Tu não me parece que sejas a Sim. pessoa ou essa ideia atormenta-te. Não, a morte não me atormenta em nada. E o que estás a dizer é mesmo verdade, porque a reação de muitas pessoas quando eu digo, eu sou antropóloga forense, wannabe ainda, calma, Mas vais ser. mas vou ser. E as pessoas perguntam, o que é isso? E eu trabalho com mortos, credo! Pronto, São clientes porreiros. pois, exato, Os vivos são muito mais chatos. Nunca tiveste uma reclamação do morto. nunca. Nunca? Aliás, quando eu era pequenina, agora vamos outra vez a viajar, eu dizia que queria ser médica. Só que depois, porque ainda não tinha bem a noção do que era a morte, depois construí a minha noção de morte. Então eu disse, é melhor eu arranjar uma área em que o indivíduo já esteja morto. E pronto, então fui para a antropologia, porque aí posso fazer tudo. Se fizer a geneira, a família não me cai em cima, portanto, Olha, nunca tinha pensado nisso. só se for casos legais. É que a família pode. É bom que não façam. Caso façam, porque Sim, o homem é passível de errar, certamente numa escavação. sim, claro. E também eu posso agora fazer por caria e cai-me em cima. Tipo, agora estou a trabalhar ali no laboratório de antropologia e se de repente eu parto um osso. Claro que Sim, me sim. vão me cair em cima. É que ainda por cima Eu estou a imaginar. eu estou a trabalhar
com a coleção de ossos queimados. Os ossos queimados são muito mais frágeis que os ossos normais. Outra Eu, se informação que eu não partir um sabia. osso queimado, cai-me em cima de uma maneira. O que é que é Eu estou sempre necessário? com muito cuidado. O que é necessário para partir um osso queimado? Lá está, como eles são tão frágeis, se fizeres um bocadinho mais de força em alguns, eles se desfazem sem pó. E com caraças. Então basta estar mais nervosa. Sim, tenho que ter mãos de Yeah. cirurgião. Estava aqui a pensar na questão das escavações. Certamente já houve algum caso de alguém estar diante de ossadas importantes e ter Sim. feito porcaria, de certeza, não é? Sim. Em contextos arqueológicos, lá está, não te caem tanto em cima, porque é um contexto arqueológico. Não é um caso legal. Então, mesmo que faças porcaria, não estão a cair muito em cima. Os ossos já estão todos despedaçados, é isso que estás a dizer. Muitas vezes sim, muitas vezes os ossos estão num estado lastimável. Para um leigo, às vezes vejo alguns documentários, um osso é um fragmento de nada. E dizem, isto é desta espécie. E parece-me um salto muito grande. Não é um osso completo, é um fragmentozinho de um osso. Consegue-se fazer este tipo de análise? Só alguém bastante experiente. Talvez... Sim, é possível fazer isso, mas para ter a certeza de que é espécie tal, só com uma análise genética. Tem que se tirar uma amostrazinha, desfazer-se em pó e levar para o laboratório. Só aí é que se tem a certeza. Mas, por exemplo, se for... agora estou a pensar no Paranthropus, que é uma espécie. Se tiver o fragmento dos parietais, que são estes ossos laterais do crânio, é possível dizer com quase 100% de certeza que é um Paranthropus, porque eles têm uma crista sagital, que é a crista que separa os parietais, muito proeminente. Tinha um poder de mastigação muito forte. Especial, casa de estudantes, é normal. Acho que já se ouve melhor. Estou? Já se ouve. Ok. Sim, a parte final. Ouviste até quando? Estavas a dizer que eles tinham uma crista singular, poder de mastigação, e isso aí foi um bocadinho cortado. E eu temo que não se Não ouça foi? tudo. Eles tinham músculos adaptados a ter essa forte mastigação. E para isso, a estrutura óssea também tinha que alojar esses mesmos músculos. Ou seja, é fácil ver se é um Paranthropus. Ou seja, era a espécie ideal para comer pão duro. Sim, porque isso tem a ver com a dieta. Acho que a dieta deles baseava-se muito em sementes. Ou seja, nozes, amêndoas, sei lá. Uma espécie de esquilos. Uma espécie de esquilos. Os últimos livros que eu li relativos a estas áreas, ou tocavam assim ao de leve nestas áreas, nenhum deles, quando faz referência à nossa espécie, diz Homo sapiens sapiens. Diz apenas Homo sapiens. Isto é uma nova nomenclatura? Isto é um pretenciosismo novo? O que é? Aconteceu alguma coisa para se deixar de utilizar sapiens sapiens? Sim, porque antes pensava-se que éramos apenas descendentes da espécie Homo sapiens. Mas hoje há evidências de que não. De que houve cruzamentos. Aliás, um dos exemplos de cruzamentos com Homo neanderthalensis em Portugal é uma criança, que é o menino do Lapedo, que foi feita a análise genética e concluiu-se que ele tinha antepassados próximos que eram Homo neanderthalenses. Então, para apelidar a nossa espécie, qual é a designação mais correta atualmente? Então é assim, eu uso Homo sapiens sapiens, mas sou eu. Não sei se é essa a correta. Os livros dos últimos, 10 anos, eu já não vejo Homo sapiens sapiens em lado nenhum. É sempre Homo sapiens. Pois, também temos que ver que todos os anos há coisas novas. Mesmo nessa área de evolução há coisas novas e eu já não estou a par. Pensei que tivesse a ver com o próprio nome. Homem sábio, se calhar chega. Sim. Só isso já é um pretenciosismo. Agora chamar homem sábio é exagero. O que eu tenho notado nos últimos anos, todos os livros que abordam essas temáticas nunca referem ao Homo sapiens sapiens. Nunca. Não sei se isto toca na tua área. Há teorias que divergem daquela que viemos de hominídeos,
Há quem diga que viemos, por exemplo, sei lá, de espécies aquáticas. Ai, Deus. É muito mais Ai, fácil. Deus. E era muito mais fácil. Se fosse só Deus, mais uma vez, era difícil para ti. E para outras pessoas que têm disciplinas paralelas. Ninguém estudava a evolução. Depende. A minha área era na boa. Pois, É pois. só casos referentes, é na boa. Quem estuda a questão da evolução Uhum. não teria trabalho. Qual é a importância, se é que tem, do livro Tristes Trópicos para um antropólogo atualmente? Tem algum peso ou está a ser puxado? Eu já não me lembro desse livro, vais ter que me relembrar. Porque a parte social da licenciatura varreu-se toda do meu cérebro. Toda não, mas alguma. Pois é, a parte que não... As que eu gostava mais ficaram, que era a religião, o corpo, a performance. Agora o resto, Gostas da parte da religião? gosto. O que é que passa despercebido para o homem comum? Pois o homem faz-se muito da relação com o transcendente. O que é que mudou? O homo religioso do homem científico. Sim. Então, epá, perguntas difíceis. Esta hora da noite. Desculpa. O homem religioso, como é que tem a dizer? Ele usa a divindade para acudir os seus problemas, ou seja, depõe as suas preocupações num ser divino. Enquanto que o homem científico não. É tudo nele. Ou seja, nisto, o homem religioso tem uma vantagem, porque fica despreocupado. Enquanto que o homem científico não. O homem científico depõe as suas preocupações em si próprio e na ciência. E isto é do que me lembro. Não sei se pode chamar homem religioso. Acreditar cegamente numa ideia e que essa ideia os vai salvar. Estou a pensar naquele tipo de pessoas que nós designamos hoje os chalupas. Tem uma ideia Sim. acerca de uma determinada coisa e essa ideia é para eles uma promessa de paraíso. Achas que estamos a Sim. falar do mesmo fenómeno? Em certa parte, sim. Em certa parte, sim, eu concordo com vocês. Se calhar Foi não. uma resposta seca. É uma coisa que já não me lembro. Achas que o Tenho homem... que ler outra vez. Achas que o homem... Falaste desta divisão, o homem científico e o homem religioso. O homem, para ser pleno, basta-lhe ir para um lado, neste caso, o homem científico, ou se ele ficar apenas, homem científico, há qualquer coisa que lhe falta. Tanto pode ser pleno sendo homem científico como homem religioso, como um bocado dos dois. O homem consegue separar um homem, se for mentalmente são, ele consegue separar bem as ideias umas das outras, ou até encontrar ligações entre as ideias e não concentrar tudo numa coisa. Tens razão. Eu estava mais a pensar na questão do sentido da vida. Porque a ciência dá respostas, mas depois Sim. não consegue dar o sentido último. Exato. Nisso chega-se à conclusão que o homem científico é um homem insatisfeito. Enquanto que o homem religioso, não. Porque ele não sabe. O homem religioso não sabe e não procura afincadamente a resposta para. Dá uma resposta. É Deus. Isso basta-lhe. Pondo as coisas desta forma simplista, o homem científico e o homem religioso, ok, mais ou menos fácil perceber. Mas depois há homens que podemos chamar grandes vultos da ciência que são igualmente religiosos. A ciência tem os méritos que tenha, porque já tem muitos, mas há coisas que ela não consegue alcançar, pelo menos por agora. Exato. E nisso, esses grandes vultos da ciência, como são homens da ciência e são insatisfeitos, vão buscar respostas a outro lado, que é a religião, para ficarem plenos e satisfeitos. O homem, de alguma forma, está ciente desse lado e tenta suprir esse lado. Eu estava a pensar aqui num... Eu nem sei pronunciar bem o nome dele, eu não sei se tem um livro aqui. Não sei se é Lipovetsky, mas é um senhor, até posso citar outro, esse sei o nome, o Bauman. Um senhor chamado Bauman, que tem um conceito de sociedade fluida. E agora fui eu que me perdi. E ia dar forte. Estava na questão do fluido, no homem religioso e no homem científico.
esta questão do sentido último, a questão de qualquer coisa que me escapou. Estava aqui qualquer coisa parar no meio destas ideias e escapou-me. E agora? Prontos, olha, prossegue. Vou fazer de conta que não aconteceu nada. Ver se consigo uma última tentativa para apanhar a ponta solta. Estava a pensar na religião, estava a pensar na questão da ciência, como a ciência não consegue alcançar Filho, tudo. prossegue só. Já sei. Esta questão do lado insatisfeito. A forma que o homem atual tem de suprir esse lado é através do consumismo. Ou através de experiências, mais ligadas à carne ou outras, mas depois tem este problema que tanto a ciência não consegue explicar. Questões intangíveis, por exemplo, como o amor, este tipo de coisas que não conseguem ser capturadas, seja pela ciência, seja pela religião. E o homem, o que tem à sua disposição hoje é coisas para comprar. O homem sente que lhe falta qualquer coisa e então recorre ao consumismo. Assim que compra, percebe que esse sentimento de ausência, que pode ser devido à ausência de Deus, ou seja, do que for, não é suprido. Isto acho que mais ou menos está fechado. Não achas que há um perigo quando o homem se inclina muito para a ciência? Tu disseste que tudo recai sobre ele, de se tornar uma espécie de narciso, como só eu é que interesso. Não há este perigo. Nós estamos a ver que a sociedade está muito... Estamos todos muito separados. A religião pode ter muitos defeitos, mas tinha o mérito, sobretudo quando era bem feita, de aproximar as pessoas. A ciência, por vezes, separa-nos. Se calhar não és dessa opinião. A religião, mais uma vez, se bem praticada, tinha esta coisa de... É aquela frase, Deus é amor. É claro que depois na prática era outra coisa. A ciência não tem nada parecido. No teu caso seria a morte é amor, não sei, seria estranho. A morte é amor. É um bom pensamento. O homem, enquanto espécie, está muito mais afastado. O nosso olhar atual é um olhar muito cínico. Eu acho que é uma coisa que vai em crescendo. Somos cada vez mais cínicos. O que me preocupa quando vamos para o lado muito científico e descartamos todos os outros lados. Sim. A questão da objetividade. Para já, o erro de leitura. Pois há sempre muitas formas de olhar a uma determinada coisa. Parece-me que há sempre um erro quando o homem opta apenas por uma forma de ver. Tu podes olhar, por exemplo, para uma rosa de forma científica, podes olhar de forma poética, podes olhar de forma, sei lá, religiosa. Nenhuma delas exclui a outra e nenhuma consegue abordar Sim, a rosa exato. totalmente. Eu acho que o homem atual Sim. tem muito esse... ao contrário do homem mais antigo, que tinha um apego pelos rituais. Aqui há outra coisa. Eu gosto muito desta parte. Este lado do ritual acho que é muito importante, porque o ritual pode não ter validade nenhuma. Nós somos cínicos. Estás a fazer isto não significa nada. Mas enquanto Sim. repetimos uma coisa, nós acalmamos-nos. Esta Sim, coisa de exato. regressar ao mesmo sítio acalma-nos. E provavelmente é isso que está a acontecer ao homem do século XXI. Não tem rituais. Não tem rituais. Sim. Não consegue desenvolver novos rituais e isto não, eu nem estou a falar de rituais tradicionais nem nada. Por exemplo, eu tenho um ritual quando acordo, que é acordo e vou tomar pequeno almoço e só depois é que me visto. Sempre. Isto é um ritual. Tipo, se eu me vestir antes, parece que há ali uma quebra e já nada sai bem. Tomar o pequeno almoço e só depois vestir-me. Tenho que estar de barriguinha cheia. É uma espécie de metamorfose de algum ritual antigo. Certamente havia alguém... Provavelmente aquele ritual que era dos reis em que faziam a toalete quando acordavam e iam lá ajudar. Provavelmente. Mas devido ao nosso olhar cínico, que atualmente é o olhar mais dominante, a maioria não consegue ver grande mais-valia no ritual. Sim. No teu caso, levanta-se, o que é que ela está a fazer que não pode fazer de outra forma? Se analisarmos o teu ritual Sim. cientificamente, não consegues dizer qual é a validade do teu ritual. Mas ele tem um fundo que te agrada. Essa repetição agrada-te. Eu acho que tem que ver muito com isto. Procura do sentido. Há um autor, um filósofo, que ele tem um livro, tem uma série de livros, título em português, fica assim um bocado manhoso, Escola da Vida. Um dos livros toca nesta coisa dos rituais. Eu acho que é a nossa procura instintiva pelo sentido. A vida atual é tão movediça como se conseguíssemos encontrar um solo firme. Tu sabes que aquilo existe e a seguir àquele gesto há um outro e tu tens certeza dentro daquele ritual.
E isso dá-te segurança depois para ires para a vida. Sim, exato. Eu acho Sou que da me mesma sinto- opinião. Há pouco já disseste que gostavas de humor mais silly. Tens assim algum humorista... Esquecendo o teu namorado. Não podes dizer, o meu humorista Uhum. preferido é o meu namorado. Humoristas portugueses, ou podes dizer internacionais. O que é que te agrada atualmente? Gosto muito do Pedro Mata. Adoro. Também gosto. Eu de humor não sou versada. O que tenho a dizer É assim, eu é mais é assim, mortes. sim. Não É sei que se eu, por conheces acaso, aquele... tenho isto que é Diz, diz. no que eu não sou versada, eu calo-me. Isso é uma postura antiga. É quase primitiva. É. Já ninguém tem essa postura. Pois, exato. Porque é assim, eu também fui criada pelos meus avós. Eu tenho uma educação mais antiga, mais à maneira antiga. Não estou aqui, como é que eu ia dizer, a denegrir essa postura. Não, eu acho que é a melhor Eu postura. acho que a minha postura é a que está acertada. Se não somos versados em algo, tipo, ouvimos, dizemos, eu não sou versado nisto, tenho esta opinião, mas não sou versado. Eu acho que falei nisto, salvo erro, no episódio anterior com o Joel. Hoje ninguém é capaz de dizer não sei. É uma coisa que raramente se ouve. Sim. Por acaso, muitas pessoas, tipo, elogiam disso, de eu dizer, eu não sei. Eu acho tão estranho. Devia ser normal, porque aquilo que não sabemos é muito maior do que aquilo que sabemos. Sim, É daquelas verdades. Tens mais alguma coisa guardada que queiras perguntar? Podes perguntar tudo. Podes queira perguntar tudo. perguntar. Sim. Menino, eu sei lá. Assim, uma coisa muito rápida. O que é que me aconselhas dos enchidos? Qual é o melhor enchido? Para mim é o azedo, que é exatamente igual a uma alheira. Só que em vez de se usar a tripa normal da alheira, usa-se uma tripa de porco e essa tripa de porco vai dar um sabor assim um bocado azedo, mas não é um azedo mau, é um azedo bom. Vai dar um sabor azedo bom à massa das alheiras. Pá, acho que nunca tinha ouvido falar. Tenho de experimentar. Tenho de É experimentar. muito bom, adoro. Eu Gostei. prefiro azedos às alheiras. Não sei se é polémico. É polémico porque o azedo tem um sabor forte. Gostei Prontos, da, gosto de sabores fortes. gostei da prontidão. Fiz esta pergunta assim ao calhas e tu logo. Gostei da prontidão. Há Eu enchidos. já é comigo. Muito obrigado por me teres aceitado o convite. Gostei muito de conversar contigo. Ora é essa. Gostei muito de conversar contigo. Se algum dia quiseres voltar a conversar comigo, basta dizeres, olha, apetece-me falar. E voltamos a falar. Aqui neste quarto acho que não tem mais nada. Só tinha aquele do Tristes Trópicos. Levi Strauss que fez uma expedição no Brasil e documentou aqueles povos. E depois... Acho que já me lembro. Tinha até um mito, que era o mito da caverna ou da floresta? Epá, eu também É já o li quase há algum sempre tempo. uma caverna ou Pois é assim, se há um mito uma da caverna... floresta. Pois se houver um mito da caverna, esse mito de Platão serve quase para tudo. Por isso é capaz, é capaz. Não, isto o mito da caverna, que é a caverna ou a floresta simula o canal de parto e a pessoa nasce outra vez. Que é aqueles rituais de passagem. É desses mitos que eu estou a falar. Acho que o do Levi-Strauss desse que eu li é quando é um parto difícil, então é um espírito que está a aprisionar o bebê dentro da barriga da mãe e então o xamã tem que ir a essa caverna a buscar o espírito desse bebê que está a nascer. Agora tocaste numa figura que desapareceu, o Xamã. O Xamã. Há um Sim. livro chamado A Massa e o Poder, de um senhor chamado Elias Canetti. Esse não conheço. Foi prémio Nobel. É à volta desta questão do homem em relação ao poder. E dá vários exemplos. E ele dá lá uma parte, um capítulo, em que fala de xamãs siberianos. Tinham lá uns costumes em que, para eles, as auroras boreais eram multidões de espíritos. Eles depois ficavam com os Sim. espíritos todos. Depois também há uma história... Epá, agora não me vou lembrar do nome do sultão. É um sultão indiano que mandou... O gajo era de tal maneira louco que mandou esvaziar Nova Delhi. E a cidade ficou Sim. apenas com ele. Toda a gente saiu da cidade. Mais uma vez, olha, muito obrigado pela conversa. Ora? Espero que não tenha sido muito chato para ti. Não, não foi. Foi Então- muito interessante, por acaso. Por acaso.
Ou seja, tinhas a expectativa. Digo sempre isso, tipo, o por acaso, mas é um por acaso sentido.